Boa noite, irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Amém? Vamos tomar os nossos lugares, dar início ao nosso culto de Páscoa. Estamos aqui finalizando alguns detalhes, depois da apresentação do teatro, das crianças. Mas hoje nós temos a celebração da Páscoa, onde nós celebramos a ressurreição de Cristo Jesus. Os irmãos estão vendo aqui esse lindo cenário que foi montado aqui atrás, onde nós teremos então uma encenação relacionada então a esse tema, que é a celebração da Páscoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Quero convidá-los a abrirem suas Bíblias na carta de Paulo em 1 Coríntios, capítulo 15. Primeira Coríntios, capítulo 15. A partir do versículo 12. 1 Coríntios 15, a partir do verso 12, mesmo assentados, os irmãos acompanham a leitura. Diz a palavra: Ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a vossa fé. E somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, ao qual ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade e poder. Porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. O último inimigo a ser destruído é a morte. Até aqui a leitura. Paulo aqui faz uma defesa justamente sobre a centralidade da mensagem do Evangelho, que é a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo, como ele sempre faz na sua retórica, ele começa falando: se Cristo não ressuscitou, então é vã a nossa pregação e também é vã a nossa fé. Mas ele diz: de fato, Cristo ressuscitou. Ele coloca isso aqui, sendo ele as primícias dos que dormem. E é exatamente isso que nós, nesta época do ano, celebramos. A ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. É por isso que nós estamos aqui, irmãos, porque nós cremos. Cremos nessa ressurreição, cremos que o nosso Cristo, ele está vivo. Ele não está pregado mais numa cruz. Ele está vivo e está entre nós. Vamos orar? Pai amado, nós te louvamos, Senhor, e te agradecemos pela ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Por esta certeza que o Senhor nos deu. A convicção, ó Pai, que nós temos da salvação. A garantia de que o sacrifício a Deus foi perfeito, feito uma vez por todas. E que através da ressurreição agora nós temos uma nova vida. A vida em Cristo Jesus.
Por isso nós te louvamos e bendizemos, por essa certeza, ó Pai, que está em nosso coração e é o fundamento da nossa fé. E nesse dia, ó Pai, nós celebramos exatamente isso. O Cristo que vive está entre nós. Ele vive em nós. Por isso nós te bendizemos e te louvamos. Estamos aqui nesta noite, ó Deus, para celebrar ao Senhor, porque Tu és digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Recebe, ó Pai, a nossa adoração. Que o Teu Espírito, ó Deus, tenha liberdade de agir, ó Deus, em nossas vidas e aqui em nosso meio. Tudo que nós fazemos aqui, o fazemos única e exclusivamente para honrar e glorificar ao Senhor. Que estejamos com os nossos ouvidos atentos, corações abertos, para aquilo, ó Deus, que o Senhor tem a tratar conosco nesta noite, em tudo que nós viermos a fazer aqui neste culto, desde o seu início até o seu término. Que realmente, ó Deus, possamos ser tocados pelo Teu Espírito Santo, falando, ó Pai, aos nossos corações e às nossas mentes. Por isso, ó Pai, nós te louvamos e bendizemos e glorificamos ao Senhor, no nome santo de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém, meus irmãos, vamos louvar e adorar o nome do nosso Deus. Boa noite, meus irmãos, graça e paz. Pedir para a igreja se colocar em pé e vamos continuar adorando ao nosso Deus, declarando: Jesus em Tua presença. Estamos reunidos aqui essa noite para juntos louvarmos o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Né? O véu que separava já não separa mais. Jesus rasgou o véu e hoje nós temos o livre acesso ao nosso Deus Pai. Amém? Então louve o Senhor essa noite, juntos. Glórias ao Senhor Jesus. Jesus, em Tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos Tua face e rendemos-nos a Ti, pois um dia Tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer Teu nome grande, grande, e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Declare: Jesus em Tua presença. Jesus, em Tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos Tua face e rendemos-nos a Ti, pois um dia Tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. E o véu que separava? O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só para te adorar, Senhor Jesus. Só pra te adorar e fazer Teu nome grande, grande, e te dar o louvor que é devido. Estamos nós
te adorar, Senhor Jesus. Só pra te adorar e fazer teu nome grande, grande, e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui. Amém. Como é maravilhoso saber que nós temos livre acesso ao nosso Deus Pai, ao nosso Deus maravilhoso. Amém por isso, né? Glórias ao Senhor Jesus, pelo grande amor dele por nós, pelas nossas vidas. Amém? Vamos declarar: digno é o Cordeiro que foi morto. Santo, santo é o nosso Senhor Jesus Cristo. Digno é o Cordeiro que foi morto. Santo, santo ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Declare: digno é o Cordeiro que foi morto. Digno é o Cordeiro que foi morto. Santo, santo ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Declare: santo, santo é o nosso Deus. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Aleluia, Senhor Jesus Santo. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Senhor Jesus, santo é o teu nome, Senhor, Deus Todo-Poderoso, Senhor Jesus. Maravilhado, extasiado, eu fico a ouvir teu nome. Declare: maravilhado, Senhor Jesus. Maravilhado, eu fico a ouvir teu nome. Jesus, teu nome é força, é fôlego de vida, misteriosa, água viva. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Aleluia, Senhor Jesus. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Declare: com a criação eu canto. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis.
Queremos te adorar, Senhor Jesus, essa noite, Deus. Por tudo que o Senhor fez por nós, pelas nossas vidas, Senhor Jesus. Porque um dia o Senhor morreu naquela cruz, Senhor, para nos salvar, Senhor Jesus. Ó Pai, e nos perdoar de todos os nossos pecados, Senhor Jesus. Obrigada, Deus, por esse ato tão maravilhoso que o Senhor fez por nós, Senhor Jesus. Amém. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Declare porque dele, por ele. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, pra sempre, amém. Toda glória, a ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, pra sempre, amém. Quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. Quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. Declare a ele toda a glória. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, pra sempre, amém. Toda a glória. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, pra sempre, amém. Declare mais uma vez a ele toda a glória, Senhor. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, pra sempre, amém. Amém, Senhor Jesus. Ao Senhor toda a honra e toda a glória que o Senhor merece, Senhor Jesus. Obrigada, Deus, por tudo que o Senhor tem feito pelas nossas vidas, Senhor Jesus. Obrigada, Deus, porque um dia o Senhor morreu, mas o Senhor ressuscitou. E é isso que nós celebramos essa noite, a ressurreição do Senhor Jesus. O Senhor não está morto naquela cruz. O Senhor ressuscitou, Senhor.
Obrigada, Deus, pelo seu amor tão grande pelas nossas vidas, Senhor Jesus. Amém. A igreja pode se sentar. Amém. Amém, meus irmãos, a Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Antes de nós passarmos para a nossa apresentação de Páscoa, nós vamos ter aqui a apresentação da Clarice. Os irmãos devem lembrar da Rafaela que congregou com a gente durante algum tempo, hoje está morando em Guararema, juntamente com o seu esposo Fabrício. E ela veio aqui para apresentar a sua filhinha, Clarice. Uma luta, né, irmã? Quanto tempo na UTI? 20 dias, irmãos. Ela nasceu e já foi direto para a UTI, né? Nasceu e foi direto para a UTI, 20 dias na UTI, mas está aí. Graças a Deus, firme e forte. Que o Senhor continue sustentando e fortalecendo a vida da Clarice. Eu queria convidar o casal a vir aqui à frente. Podem subir e ficar aqui do lado. Os irmãos aqui já sabem como eu sempre faço. Gosto de enfatizar bem a questão da responsabilidade que os pais têm em conduzir a criança no temor do Senhor. E o texto que eu sempre leio aqui é o texto de Deuteronômio, capítulo 6, e fala justamente sobre isso. Essa responsabilidade que o Senhor deu ao seu povo e que o Senhor deu aos pais para conduzir os seus filhos no temor do Senhor. A palavra de Deus diz em Deuteronômio, capítulo 6, estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor teu Deus, se te ensinassem, para que os cumprisses na terra que passas para possuir. Para que temas ao Senhor teu Deus e guarde todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho, e o filho de teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, e atenta em os cumprires, para que bem te suceda, e muito te multipliques na terra que mana leite e mel, como te disse o Senhor, Deus de teus pais. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e dela falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te, e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Lembre-se que aqui Moisés estava reescrevendo a história do povo para a nova geração que ia entrar na terra prometida. E ele então fala justamente sobre a responsabilidade que cada um tem em andar em obediência à palavra de Deus. O texto diz que o Senhor nosso Deus é o único Senhor, não existe outro. E aí vem o primeiro grande mandamento. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a tua alma e toda a tua força. E ele acrescenta, estas palavras que hoje te ordeno, tu as inculcarás a teus filhos. Literalmente, você deve colocar a palavra de Deus na mente e no coração dos seus filhos. E essa responsabilidade que vocês têm como pais. A família dá o apoio. A igreja dá o apoio. Mas a responsabilidade é de vocês. Em conduzir a Clarice para que ela cresça
no temor do Senhor. Nós sabemos que um texto que há no livro de Provérbios diz: ensina a criança no caminho em que deve andar, e até quando for tarde não se esquecerá dele. Isto não é uma promessa. O livro de Provérbios não é um livro de promessas, ele é um livro de princípios. Pois ele diz que há um princípio, que se você ensinar a criança, quando ela crescer, não há garantias de que realmente ela cresça e permaneça no caminho, mas há uma certeza de que a palavra foi semeada, a palavra foi plantada. E ela tendo isso no coração, com certeza vai chegar o momento em que o Senhor, através do Espírito Santo, irá tocar na vida dela, levando ela a ter a consciência da salvação em Cristo Jesus. Mas isso começa agora, neste momento, desde quando ela é pequena. Você vai ensinando, você vai falando, mesmo que ela não compreenda, mas ela já vai absorvendo. E aos poucos ela vai aprendendo. E o maior exemplo que você pode dar para ela é justamente a vida de vocês. Eu sempre gosto de enfatizar que não adianta você querer que o seu filho ore se ele não vê você orando. Não adianta você querer que os seus filhos leiam a Bíblia se você mesmo não está lendo a Bíblia. Não adianta querer que os seus filhos venham à igreja se muitas vezes você mesmo não vem à igreja. A criança segue o exemplo dos pais. E como diz na linguagem popular, a palavra ensina, mas o exemplo arrasta. É através da vida de vocês que ela vai ver esse exemplo. E essa responsabilidade que vocês têm. E que Deus diz aqui claramente: tu as inculcarás a teus filhos, e dela falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te, ao levantar-te. Ou seja, isso tem que fazer parte da sua vida. Desde o levantar até o deitar. Isso tem que fazer parte da sua vida. E isso então vai fazer com que Deus ele seja presente no lar de vocês. E eu tenho certeza que ele está sendo. E graças a Deus por isso. Eu quero convidar a igreja nesse momento a se colocar em pé. Nós vamos estender as mãos para apresentar a pequena Clarice. Está dormindo gostoso, olha só, coisa boa, né? Nós vamos orar, pedindo que o Senhor abençoe a vida da Clarice, abençoe a saúde dela, que realmente o Senhor continue sustentando, fortalecendo a vida do Fabrício, também a vida da Rafaela, que Deus continue conduzindo eles com sabedoria e também com discernimento. Vamos orar, estenda suas mãos. Pai amado, nós te louvamos, Senhor, e bendizemos o teu nome. Somos gratos a ti pela vida da Clarice, da Rafaela e do Fabrício, desta família, ó Deus, que aqui está. Essa criança, ó Deus, já nasceu lutando, ó Pai. Mas o Senhor, ó Deus, a sustentou. O Senhor a guardou e ela está aqui para ser apresentada diante de ti. Somos gratos a ti pelo teu cuidado sobre a sua vida, pelo agir poderoso do Senhor, ó Pai, sobre a sua saúde. Que o Senhor continue abençoando o seu desenvolvimento físico, o seu desenvolvimento emocional, cognitivo e principalmente espiritual. Conceda, ó Deus, a vida da Rafaela e do Fabrício, a sabedoria e o discernimento necessário, ó Deus, que eles precisam através da unção e da direção do teu Espírito Santo, para, ó Deus, levar essa criança a crescer no temor do Senhor. Assim como Cristo, ó Deus, cresceu em sabedoria, em estatura, diante do Senhor e dos homens, que a Clarice também cresça em sabedoria, conhecimento e estatura diante do Senhor e de todos. Que realmente, ó Deus, a bênção do Senhor seja sobre esse lar, sobre a vida deste casal e sobre a vida da Clarice. Por isso nós estamos aqui agora neste momento como igreja, apresentando, ó Pai, a vida desta criança nas tuas mãos. Sabemos, ó Deus, que os filhos são herança do Senhor. Nós devemos prepará-los, conduzi-los, para que, ó Deus, eles também possam ter um entendimento de que eles também precisam, ó Deus, da salvação em Cristo Jesus. A palavra diz, ó Deus, que todos nós somos pecadores
E chegará o momento em que a Clarice terá de tomar a sua decisão. Mas o exemplo, ó Deus, que ela verá na vida dos seus pais, a conduzirá, ó Deus, a conhecer o Senhor cada dia mais. Por isso eu peço, ó Deus, que o Senhor conduza esse lar com a unção e a direção do Teu Espírito Santo. Que a paz que excede todo o entendimento seja sobre seus corações. Nós colocamos isso diante do Senhor, agradecidos pela boa mão do Senhor, ó Pai, sobre a vida desta família, em especial sobre a vida da Clarice. Continue abençoando, sustentando, fortalecendo, ó Pai, o seu corpo e a sua mente. Em nome de Jesus. Isso é o que nós pedimos e clamamos ao Senhor aqui nesta noite. E já te agradecemos pelo teu agir, pelo teu poder sendo ministrado, derramado sobre a vida da Clarice, sobre a vida do Fabrício e sobre a vida da Rafaela. Te louvamos por isso e te agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém, meus irmãos. A igreja pode se assentar. Só vou entregar aqui o certificado. Acho que tem foto ali. Amém, meus irmãos? Nós vamos ter mais um momento de louvor e logo depois nós teremos então a apresentação da nossa peça de Páscoa. Pedir mais uma vez que a igreja se coloque em pé. E nesse momento também a igreja tem a oportunidade de estar trazendo aqui na frente os seus dízimos e as suas ofertas. Deus enviou o seu Filho amado para nos salvar e nos perdoar. Amém? Deus enviou seu Filho amado para nos salvar e perdoar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, verei a glória do meu Jesus, que vive está. Aleluia. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há.
porque Ele vive. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Aleluia, Senhor. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Amém. Glórias ao nosso Senhor Jesus, porque a nossa vida está nas mãos dEle. Amém. O Deus maravilhoso que nós temos. Amém. A igreja pode se sentar. Vou pedir só um minutinho para os irmãos. A gente só vai tirar algumas coisas aqui da frente. E aí já vamos dar início à nossa peça de Páscoa, tá bom?
Olá pessoal, crianças, vocês gostam de brincar de fazer conta? Muito bem! Então agora vamos usar a imaginação e vamos fazer de conta que estamos ouvindo árvores conversando. Bem longe do nosso país, lá no Oriente, na terra de Israel, onde Jesus Cristo nasceu, havia uma floresta muito linda. As árvores eram muito felizes. Gostavam de sentir o vento acariciando suas folhas. Gostavam do calor do sol, de acordar com as vozes dos passarinhos cantando e até do banho fresquinho que a chuva trazia. Elas gostavam daquela vida, mas sabiam que não ia durar para sempre. De vez em quando vinha o lenhador com um machado e lá ia uma amiguinha embora. E elas ficavam imaginando quando seria a vez delas e o que seria feito com elas. Às vezes, as árvores conversavam. Nossa, já levaram um monte de árvores nessa floresta. Eu acredito só pra gente, hein? É verdade. Logo o lenhador virá e levará um de nós. Espero que seja eu. Queria ser um bercinho, sabe? Imagina só, o bebezinho lindo do Pimpim. Gostaria muito de ser um príncipe, um bercinho de um príncipe do palácio. Pois eu, na verdade, gostaria de ser um grande navio. Imagine levar reis e rainhas e grandes riquezas pelo mundo inteiro. E você? E você? O que você teve? E você está com essa carinha pensativa aí? O que você gostaria de ser? Eu não penso em outra vida senão ser árvore. Eu prefiro ficar aqui na floresta, com meus galhos apontando para cima, apontando para Deus. Ei, estou ouvindo passos. Deve ser um lenhador. Bom dia, Eduardo. Veio buscar uma de nós hoje? Bom dia, tudo bem? Desculpe incomodar vocês, viu? Apesar que esse dia é tão bonito, com os passarinhos cantando, eu tenho muito trabalho para fazer. Eu tenho que levar uma de vocês antes do meio-dia. E olha só, já está sobre as nossas cabeças. Olha, essa árvore me parece muito boa. Vou preparar meu machado e 1, 2, 3 e... Para! Por favor, senhor lenhador, não faça isso comigo! Na árvore, quase levo você. Você não vem agora? Não, por favor, me deixe ficar aqui na floresta. Bom, se é assim o seu desejo, temos outras árvores aqui. Dessa vez eu vou escolher outra. Deixa eu continuar. Essa árvore aqui me parece muito forte, mas... não. Ah, essa aqui sim. Chegou minha vez, foi escolhida. Vamos embora? E... Adeus, galera. Adeus, minha amiga. Eu quero que vocês fiquem aqui.
lenhador vier pegar você. Mas eu ficarei muito feliz. Eu vejo a hora que virá vivendo aqui, viajando pelo mundo, conhecendo muitas pessoas. Aqui a gente só vê o lenhador. Não, é verdade. Mas eu ainda assim prefiro ficar aqui na floresta, com os meus galhos apontando para cima, apontando para Deus como uma bela árvore. Ei, escute, estou ouvindo passos. Deve ser um lenhador também. Olá, bom dia. É bom vê-las fortes, saudáveis. Como vocês estão? Tudo bem, senhor lenhador. E conta pra gente o que aconteceu com aquela amiga que o senhor levou daquela vez. Aquela primeira árvore? Bom, levaram ela para uma cidade bem longe chamada Belém. Lá fizeram dela uma manjedoura. Colocaram dentro de um estábulo. Sabe onde fica aquelas vaquinhas, as ovelhinhas? Então colocaram um capim dentro dela e ela serviu para alimentar aqueles animaizinhos. Poxa, que coisa horrível ficar num lugar tão sujo e ainda com aqueles animais. Realmente é muito triste. Ainda mais porque ela sonhava em morar num palácio e servir como um bercinho para um príncipe. Parece uma história muito ruim, não? Muito triste. Mas calma, eu não contei tudo. Um dia, naquela região, um anjo de Deus apareceu a alguns pastores e contou para eles que na cidade de Belém havia nascido o Salvador, Cristo, o Senhor. E adivinhe aonde ele seria encontrado? Naquela manjedoura. Olha que noite maravilhosa para aquela árvore. Ela realizou seu sonho. Ela se tornou o berço de um príncipe, o príncipe da paz. Poxa, fico muito feliz que ela tenha conseguido realizar o seu sonho. Bem, mas eu não vim aqui só para bater um papo com vocês. Eu preciso levar uma de vocês ainda hoje. Dona Árvore, hoje você já está preparada. Vamos? Opa, que bom! Eu estava ansiosa para chegar nesse dia. Vamos lá. Adeus! Que você seja muito feliz! Espero que o lenhador nunca venha me buscar. Eu vou sentir falta das minhas amigas. Mas também eu me acostumo com o tempo. Eu prefiro continuar aqui sendo árvore, com meus galhos apontando para cima, apontando para Deus. Mais um belo dia. Como o sol está tão bonito. Eu realmente queria que aquela minha amiga realizasse o sonho dela. Dona Árvore, você está falando sozinha? Que susto o senhor me deu! Eu achei que nunca mais ia ver o senhor aqui. O que aconteceu com aquela minha amiga? Aquela árvore que ficava bem aqui, a segunda árvore, ela virou um barquinho de pesca. Um barquinho de pesca? Isso mesmo. Um simples barquinho de pesca? Que coisa mais horrível! E ela que sonhava em ser um grande navio e levar, cruzando os mares com ouro e pedras preciosas, mas virou um simples barquinho de pesca para levar aqueles peixes fedorentos? Olha, mas não fique triste por ela, porque ela está muito feliz. Feliz? Como assim? Não entendo. Vou te explicar. Porque apesar de um simples barquinho de pesca, um dia alguém muito importante navegou dentro dela. É mesmo? Mas quem seria essa pessoa tão importante assim? Você se lembra daquele neném, o príncipe da paz, que um dia dormiu naquela manjedoura da nossa primeira árvore? Sim, lembro. Então, ele cresceu, se tornou um homem e um dia navegou nesse barquinho. E esse barquinho feito da nossa segunda árvore.
árvore e ela ficou muito feliz, porque apesar de ela não ter levado pedras preciosas ou grandes tesouros, ela carregou alguém muito mais importante, o próprio Filho de Deus, o Rei dos Reis. Bom, eu fico feliz que ela tenha realizado, muito feliz, que ela tenha realizado o sonho dela. Bem, dona Árvore, nossa conversa está muito legal, mas eu não vim aqui só trazer notícias das suas amigas. Eu preciso levar você hoje. Mas, senhor lenhador, o senhor prometeu que eu poderia ficar aqui na floresta, sendo uma árvore com meus galhos apontando para cima, apontando para dentro. Dona Árvore, eu sinto muito, mas veja, não tem mais ninguém aqui, só me resta você. Ah, está bem, mas pelo menos me diz o que me conta, o que vão fazer de mim. Fique calmo. Ó, vamos te levar para Jerusalém e fazer de você uma cruz. Uma cruz? Ai, que sorte horrível a minha! Eu que queria ficar aqui sendo uma árvore, com os meus galhos apontando para cima e para Deus, e agora vão fazer de mim uma cruz para que eu possa matar alguém? Não fique triste, eu conheço um homem que vai ser crucificado sobre você. Mesmo? Mas quem é ele? Eu sabia, Deve ele ser uma pessoa muito má. Pelo contrário, ele nunca fez nenhum mal, ele nunca fez nada de errado. Sabe quem é ele? Ele é aquele neném, o príncipe da paz que dormiu naquela manjedoura da nossa primeira árvore, que cresceu, virou o homem, o Rei dos Reis, que navegou no barquinho feito da segunda árvore. Dona Árvore, o homem que vai ser crucificado sobre você é o Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo, o Salvador do mundo. Por que ele tem que morrer? Ele precisa morrer para salvar os pecadores, porque a Bíblia nos diz que o pecado faz uma separação entre o homem e Deus. Mas Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu único Filho, para que todo que nele crê não pereça, não morra, mas tenha a vida eterna. Puxa, realmente, eu não queria contribuir com a morte dele. É muito triste que ele tenha que morrer. Eu entendo, mas não fique triste, porque Jesus nos contou que vai ressuscitar no terceiro dia, vai subir ao céu junto de Deus seu Pai, e lá ele vai preparar um lugar para cada um que confia nele como Salvador, e voltará uma segunda vez para buscar essas pessoas, para que elas estejam com ele para sempre, aonde quer que ele estiver. Agora eu entendo. Se eu ficar aqui apenas na floresta, apontando para cima, eu nunca vou poder levar o homem a Deus. É necessário que o próprio Filho de Deus morra sobre mim, levando os pecados dos homens, para que então eles possam ser levados a Deus. Isso mesmo, Dona Árvore. Aqui nessa floresta você nunca vai poder apontar Deus para os homens. Somente a cruz do Senhor Jesus pode fazer isso. Pode me levar, senhor lenhador. Eu estou com muita certeza de que eu quero participar dessa missão maravilhosa do Senhor Deus para salvar a humanidade. Muito bom, eu fico muito feliz. Vamos! O Senhor Jesus Cristo não ficou para sempre ali na cruz. Glória a Deus, Ele também não ficou para sempre no túmulo, no sepulcro. Glória a Deus, o Senhor Jesus Cristo ressuscitou de entre os mortos ao terceiro dia, como consta nas Escrituras. Demonstrou desse modo que a sua morte foi aceita por Deus como pagamento pelos nossos pecados. E assim todo aquele que nele crer pode ter a salvação. Depois Jesus subiu ao céu. E um dia, breve dia, ele virá novamente, para que todo aquele que nele confia esteja para sempre com ele. Bem, irmãos,
Hoje nós aprendemos que as nossas vidas têm um propósito maior. A Páscoa nos lembra exatamente isso. A maior história já contada, escrita e verdadeira que já aconteceu. Uma história que traz paz, esperança, que revela o amor de Deus. E a Páscoa nos lembra que Deus ele tem os seus propósitos. Mesmo que pareça não ser aquilo que nós buscamos, mas com certeza é aquilo que nós precisamos. Nós vimos ali que na singeleza da manjedoura estava o príncipe da paz. Nós vimos que na simplicidade de um barquinho estava o Rei dos Reis. E na tristeza e no horror de uma cruz estava o Salvador Jesus. A Páscoa, irmãos, é o momento mais marcante da nossa fé. É quando nós paramos para refletir sobre o amor incondicional de Deus. Um amor que se revelou na pessoa de Cristo. Como nós lemos no início desse culto, Paulo escrevendo a sua carta aos Coríntios, ele diz que se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e é vã a nossa fé. O que estamos fazendo aqui? Mas ele diz, de fato, ele ressuscitou. Ele vivo está. O Evangelho de João, inclusive foi citado aqui, no capítulo 3, verso 16, ele diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que ele entregou o seu único filho, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nesse verso, irmãos, nós temos uma declaração da revelação do amor de Deus e da esperança que nós temos em Jesus. Nós vemos aqui o amor de Deus revelado em Jesus. Ele diz que Deus amou. Mas foi um amor tão grande que ele usa uma expressão que ele não consegue explicar. Deus amou ao mundo de tal maneira que ele não se conteve. Ele teve de agir. Ele entregou o seu único filho. E neste verso, então, nós vemos o coração de Deus exposto diante de nós. Porque, irmãos, o amor de Deus, ele não é superficial. O amor de Deus, ele é um amor que se doa. O amor de Deus, ele é um amor que se entrega. Ele é um amor que se sacrifica. Ele não hesitou em dar aquilo que tinha de mais precioso, o seu único filho. O sacrifício de Cristo na cruz, irmãos, não foi apenas um ato de amor, mas foi a revelação desse amor na sua forma mais pura, mas também a sua forma redentora. E a Páscoa, ela nos lembra, nos convida a contemplar exatamente essa entrega de Jesus. Que naquele momento mais sombrio, o texto de Isaías vai dizer que ele levou sobre si as nossas dores e enfermidades. E pelas suas pisaduras, nós fomos sarados. Ele se fez carne e habitou entre nós. E foi através da dor e do sofrimento, irmãos, na cruz, que o amor de Deus ele se manifestou. Como está escrito na carta de Romanos 5:8, mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores.
Mas este verso também nos lembra aqui a esperança da ressurreição. Porque ele diz, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Irmãos, a história não termina na cruz. A ressurreição de Jesus é a promessa e a esperança que nos garante que a morte ela foi vencida. O texto de 1 Coríntios capítulo 15, lá no final diz assim, onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó morte, a tua vitória? O aguilhão da morte é o pecado. E a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus, que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, a ressurreição é essa confirmação do amor de Deus. Se a morte ela não teve poder sobre Jesus, ela também não terá poder sobre todo aquele que deposita a sua fé em Jesus e que o reconhece como seu único Senhor e Salvador. A Páscoa nos ensina que o amor de Deus se manifesta não somente na dor da crucificação, mas também na alegria da ressurreição. Na sexta-feira, Cristo estava lá na cruz, onde ele entregou o seu Espírito, dizendo, está consumado. Mas no domingo, quando as mulheres foram ao túmulo para preparar o corpo de Cristo, elas depararam com um túmulo aberto. E ao entrar, elas se depararam ali com 2 homens de branco, dizendo para elas, por que procurais entre os mortos aquele que está vivo? A vida eterna, irmãos, a herança que foi prometida a todo aquele que crê e que entrega a sua vida a Cristo. Agora, como nós podemos responder a esse amor? Como você responde a essa entrega incondicional e absoluta de Cristo lá naquela cruz? A resposta, irmãos, deve ser a entrega total de nossas vidas a Cristo. O texto que nós lemos aqui na apresentação cita o primeiro grande mandamento. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com toda a tua força e entendimento. Esse amor, irmãos, nos convida a viver em comunhão com Deus, em comunhão uns com os outros. João, na sua primeira carta, ele nos lembra, nós amamos porque ele o que, irmãos? Porque ele nos amou primeiro. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. E Cristo faz o convite para você que quer confiar nele e recebê-lo como seu Senhor e Salvador. Porque também no Evangelho está escrito que a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. E para você que já é filho, para você que já tem Jesus como seu Senhor e Salvador, saiba você que, assim como cada árvore dessa peça foi usada com uma finalidade, Deus também quer usar a sua vida. Deus também quer te usar, irmãos. Porque através da sua vida entregue a Jesus, Ele quer te usar para que por meio de você, muitos também venham a conhecer Jesus.
Assim como você conheceu Jesus, agora você também deve levar outros a conhecer Jesus. Lembra do sonho da última árvore? Ela queria ficar ali, na floresta, apontando os seus galhos para Deus. Mas quando ela viu o verdadeiro propósito para o qual ela seria destinada, ela entendeu. Ela pode até apontar para Deus, mas o único caminho que conduz até Ele é Jesus. E a cruz é o símbolo, irmãos, que nos leva até Deus. A palavra de Deus, ela diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Cristo te deu uma nova vida. A palavra diz que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Você não precisa mais viver a velha vida. Você tem uma nova vida. Uma vida dada por Deus. Uma vida para viver em santidade e em pureza. Uma vida para viver para a glória de Deus. Como você tem vivido a sua vida? Você tem glorificado a Ele? Você tem entendido qual é o propósito pelo qual Ele te trouxe aqui? Ele te escolheu? Ele te chamou? Viver essa vida, irmãos, é viver em santidade na presença do Senhor. Uma vida que Cristo nos deu. Por isso que, ao celebrarmos este dia, nos lembremos dessa revelação do amor de Deus. Uma verdade que transcende a história. Uma verdade que dividiu a história. Antes e depois de Jesus. Que nós possamos, irmãos, ser luz neste mundo, em meio às trevas. Jesus mesmo disse: vós sois o sal da terra. Vós sois a luz do mundo. No lugar aonde você está, você tem sido o tempero de Deus? No lugar aonde você está, quando você chega, as coisas se iluminam? A luz de Deus chega junto com você? As pessoas conseguem perceber a diferença na sua vida? Principalmente para aqueles que te conheceram antes de conhecer a Cristo e te conhecem agora que você conhece a Jesus? Porque para isso que Ele nos chamou, para viver uma nova vida. A ressurreição, ela traz a esperança da vida eterna. Mas essa vida, irmãos, ela não vai começar lá. Ela já começou aqui. Jesus diz que aquele que crê, ele tem a vida eterna. Você não precisa esperar chegar no céu para viver como um filho de Deus. Você já é. Você já é um filho, você já é uma filha. Então viva como se você estivesse no céu, refletindo essa glória do Senhor sobre a sua vida. E que Deus possa te usar e nos usar. Assim como Ele usou cada uma dessas árvores, que a princípio não parecia ter valor nenhum. Mas cada uma delas cumpriu um grande propósito. E Deus te escolheu também para cumprir um propósito sobre a sua vida. Vamos orar? Pai, nós te louvamos e agradecemos ao Senhor por esta mensagem grandiosa e tão bela que o Senhor nos deu. Somos gratos a Ti pelo sacrifício lá da cruz, mas principalmente pela ressurreição de Jesus. Ele vive e nós celebramos e adoramos ao Senhor. E enquanto a Deus aguardamos o dia em que nós estaremos para sempre contigo,
estaremos aqui glorificando a Ti, vivendo cada dia para honrar e glorificar o Teu nome. Em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém, meus irmãos. Nós ainda temos mais uma apresentação para fazer. As crianças já estão prontas? Nós vamos encerrar aqui com as crianças declarando essa mensagem. A mensagem da ressurreição e da celebração. A celebração da nova vida em Cristo, irmãos. A celebração de realmente vivermos para o Senhor cada dia, honrando e glorificando o nome dEle. Só aguardar ver se as crianças já estão prontas. Enquanto as crianças não vêm, eu vou passar rapidamente um recadinho para os irmãos dos avisos. Lembrando que essa semana nós temos encontro de casais na quinta-feira. Estamos realizando aqui mesmo na igreja. Então, os casais aí que têm participado conosco, e você que não tem participado, venha participar. E no próximo sábado, o nosso encontro de homens, tá? Lá em São José dos Campos. Jesus deixou toda a sua glória, veio ao mundo como homem pra nos salvar, viveu aqui e conheceu nossas dores, mas tudo ele sofreu e venceu em nosso lugar. Deus.
profundo como amor nosso Deus. Jesus deixou toda a sua glória por amor a nós e se entregou morrendo na cruz por mim e por você. Mas no terceiro dia ele ressuscitou, e é isso que nós estamos celebrando hoje, a morte e ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Então vamos celebrar, crianças? Sim! Celebrar a Cristo! Pode ficar aqui. Que bênção, né, irmãos? Celebrai a Cristo. Celebrai. E aí, vamos celebrar? Então vamos colocar de pé e a gente vai aproveitar essas crianças que estão aqui. Vamos cantar junto com elas.
Muito bem, meus irmãos. Bênção de Deus. É isso que nós celebramos, irmãos. Celebramos a ressurreição do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Leve essa mensagem de tempo. Se você quiser aproveitar esse lindo cenário que foi montado aqui, depois quiser tirar fotos aí com seus filhos, fiquem à vontade, tá bom? Pai, nós te louvamos, ó Pai, ó Deus, e bendizemos ao Senhor. Muito obrigado, Deus, pelo manifestar da tua graça e do teu amor sobre as nossas vidas. Obrigado, ó Deus, pela direção e pela unção do teu Espírito Santo, nos conduzindo, ó Deus, aqui nesta noite, nesta celebração, ó Pai, da morte, mas principalmente da ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que possamos levar essa mensagem de esperança, ó Deus, e de salvação a tantas vidas que precisam, ó Pai, de Cristo em seu coração, para que elas também possam receber essa nova vida que o Senhor veio, ó Deus, para nos trazer. Por isso nós te bendizemos e te louvamos em nome de Jesus. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e as ricas consolações e a comunhão do teu Espírito Santo seja com o teu povo que se reúne neste local e em toda a face da terra até aquele grande dia, o dia em que nós estaremos para sempre com o Senhor. Em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Deus abençoe, amados. Tenham uma semana na presença do Senhor.